Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu caro irmão, minha cara irmã. 82º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, Moralidade e Paixões. Vamos hoje de 5 perguntas com as suas respectivas respostas, dentro ainda do contexto da liberdade do homem, terceira parte do Compêndio do Catecismo. Vamos lá? Primeira pergunta de hoje, 367 do Compêndio. Quais são as fontes da moralidade dos atos humanos? A moralidade dos atos humanos depende de 3 fontes: do objeto escolhido, ou seja, um bem verdadeiro ou aparente, da intenção do sujeito que age, ou seja, do fim pelo qual ele realiza a ação, das circunstâncias da ação, inclusive as consequências. Então, são essas as 3 fontes da moralidade dos atos humanos. Anota aí: o objeto escolhido, a intenção do sujeito que age e das circunstâncias da ação. Bom, é verdade que você deve ter se recordado, como eu, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde o apóstolo Paulo disse à comunidade de Corinto: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ali, com certeza, neste versículo bíblico, já é como se fosse uma fonte de explicação da moralidade dos atos humanos. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. 368. Quando o ato é moralmente bom? Resposta: o ato é moralmente bom quando supõe, ao mesmo tempo, a bondade do objeto, do fim e das circunstâncias. O objeto escolhido pode, sozinho, viciar toda a ação, ainda que a intenção seja boa. Atenção! Não é lícito fazer o mal para que dele venha um bem. Um fim mau pode corromper a ação, ainda que o seu objeto em si seja bom. Ao contrário, um fim bom não torna bom um comportamento que por seu objeto é mau, porquanto o fim não justifica os meios. As circunstâncias podem atenuar ou aumentar a responsabilidade de quem age, mas não podem modificar a qualidade moral dos próprios atos. Jamais tornam boa uma ação em si má. Puxa vida, parece que nós estamos tendo uma aula de direito canônico aqui, né? A teologia moral, ela realmente exige de nós uma atenção extrema, né? Porque trata sobre as ações do ser humano. Então, olha só, quando o ato é moralmente bom, né? A bondade do objeto, do fim e das circunstâncias supõe, né? Um ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, do fim e das circunstâncias. Olha só, não é lícito fazer o mal para que dele venha o bem. Tipo o efeito Robin Hood, tirar dos ricos para dar aos pobres. Já assistiu Robin Hood, né? Então não é lícito, né, para visar o bem, né, final, iniciar com o mal, né? Porque o fim não justifica os meios. Legal? 369. Há atos que são sempre ilícitos? Resposta: há atos cuja escolha é sempre lícita, por motivo do seu objeto. Por exemplo, a blasfêmia, o homicídio, o adultério.
As escolhas deles comportam uma desordem da vontade, ou seja, um mal moral que não pode ser justificado com recurso aos bens que eventualmente dele pudessem derivar. Então existem atos que sempre serão ilícitos, né? Que se eu tomar esses atos, né, executar esses atos usando da minha liberdade, eles sempre serão ilícitos, e aqui alguns exemplos, como a blasfêmia, o homicídio, por exemplo, o adultério. Você vai ver que esse episódio terceiro aqui do compêndio vai tratar, logo daqui a alguns meses, eu vou tratar sobre o decálogo, os 10 mandamentos, que tem tudo a ver com a moralidade, a proposta de Deus para o ser humano, ok? E agora focado na moralidade das paixões, penúltima pergunta de hoje, 370. O que são as paixões? As paixões são os afetos, as emoções ou os movimentos da sensibilidade, componentes naturais da psicologia humana, que estimulam a agir ou a não agir em vista do que é percebido como bom ou como mal. As principais são o amor e o ódio, o desejo e o temor, a alegria, a tristeza, a cólera. A paixão principal é o amor, provocado pela atração do bem. Não se ama senão o bem, verdadeiro ou aparente, né? Então a paixão, a igreja nos convida a todos nós controlarmos, né, o fogo da paixão, utilizando do princípio da liberdade, que é um poder que Deus deu ao homem, vai dizer aí a resposta da pergunta 363 do estudo anterior, o que é a liberdade? É um poder dado por Deus ao homem para agir ou não agir, né? Então, o controle do fogo da paixão, né, utilizando da nossa liberdade e da constância, que sozinho, por forças humanas, impossível, torna-se possível com a graça e ajuda de Deus, ok? 371, a última de hoje. As paixões são moralmente boas ou más? Resposta: as paixões, como movimentos de sensibilidade, não são nem boas nem más em si mesmas. São boas quando contribuem para uma ação boa, são más em caso contrário. Elas podem ser assumidas em virtudes ou pervertidas em vícios. Muito bem. As paixões não são nem boas e nem más em si mesmos, né? Vai depender, né, daquilo que eu coloco nela, de como eu a utilizo. Se for para uma ação boa, ela vai ser, né, está no contexto de contribuição. Se for má, é ao contrário disso, né? Ela vai destruir. Então, se eu utilizar as paixões, né, no contexto da virtude, legal. Se for no contexto da maldade, vai ser pervertida em vícios. Portanto, me afasta de Deus e me deixa próximo do pecado, que é aquilo, né, que me distancia da graça e do amor de Deus. Muito bem. Moralidade e paixões. Está aí 5 perguntas e as suas respostas. Muito bem. Obrigado, então, pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Vou te esperar então na próxima quinta, onde nós vamos entrar no tema da consciência moral. Legal, né? Aguardo você então. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.